Esta é uma reflexão baseada em um provérbio bíblico, destacando a importância de priorizar a paz de espírito e a integridade acima do acúmulo de riquezas materiais através de meios desonestos. O texto começa apresentando a sabedoria encontrada em Provérbios 15h16, que exalta a tranquilidade e o temor ao Senhor como bens superiores à riqueza obtida através de inquietações e desonestidades. O argumento central é que a busca incessante por dinheiro, especialmente quando guiada por práticas enganosas, leva a um preço emocional e psicológico que o dinheiro não pode compensar. Existe uma clara comparação entre indivíduos que juntam riquezas através da corrupção e aqueles que, apesar das dificuldades financeiras, mantêm a paz interior por meio da honestidade. O texto cita exemplos de figuras públicas como políticos e empresários que, envolvidos em escândalos de corrupção, podem ter acumulado grandes somas em dinheiro, mas pagam um alto preço em termos de serenidade pessoal. Esses indivíduos vivem com medo constante da exposição pública e da vergonha. Por outro lado, há o testemunho de que mesmo quem vive na pobreza pode encontrar uma riqueza incalculável na paz de espírito que vem com uma vida íntegra e honesta. Destaca-se que o valor emocional e espiritual da serenidade e da justiça supera qualquer quantia monetária que possa ser adquirida sob iniquidade. A narrativa conclui relembrando que a verdadeira felicidade e satisfação são impalpáveis quando baseadas em lucros imorais. A verdadeira riqueza vem de viver uma vida em conformidade com valores morais e éticos sólidos, sem ser sugado pelo desejo insaciável de mais dinheiro, bens ou poder. Em suma, a mensagem transmitida é sobre a essência de viver uma vida significativa e em paz, mais alinhada ao amor e temor ao Senhor do que a qualquer conquista material. Reafirma-se que eu não faça tudo por dinheiro, pois este, desvinculado de valores, não o leva à satisfação duradoura. O valor do trabalho honesto é um tema que transcende eras e culturas, sendo fortemente endossado pelas Sagradas Escrituras. Na visão bíblica, o trabalho não é meramente um meio de sobrevivência, mas uma expressão de integridade e responsabilidade. Os versículos de Provérbios 13h11 e Efésios 4h28 oferecem conselhos atemporais sobre a importância de obter o sustento de forma lícita e diligente. Provérbios 13h11 nos adverte que os bens obtidos com desonestidade diminuem, mas quem os ajunta aos poucos terá cada vez mais. Este texto sublinha o princípio de que a acumulação paciente e honesta de bens é mais segura e recompensadora do que as práticas desleais ou fraudulentas. Nesse contexto, o trabalho diligente não só traz recompensas materiais, mas também molda o caráter de uma pessoa e promove a confiança e o respeito na sociedade. Efésios 4h28 complementa esse ensinamento dizendo para cada um trabalhar fazendo algo útil com as mãos, para que tenham que repartir com quem estiver em necessidade. Aqui, a ênfase não é apenas no ato de trabalhar, mas também na finalidade altruísta e comunitária do trabalho. A Bíblia nos lembra que o trabalho não se destina apenas ao enriquecimento pessoal, mas também ao auxílio ao próximo. Assim, uma parte significativa da satisfação no trabalho vem de saber que ele beneficia não apenas a nós mesmos, mas também aos outros. O texto sagrado nos previne sobre os perigos da preguiça e da busca por ganhos fáceis, sugerindo que ao preferir atalhos, pode-se comprometer a estabilidade financeira e o bem-estar a longo prazo. Muitos acreditam que a prosperidade rápida é igual à felicidade, mas a Bíblia nos ensina que uma vida verdadeiramente próspera é construída sobre a base sólida do esforço e da moralidade. Portanto, é de sabedoria seguir estas lições, buscando uma vida pautada na honestidade e na dedicação. Pode-se prosperar e alcançar estabilidade quando se confia na sabedoria bíblica e se valoriza um trabalho árduo como parte essencial da existência humana. Mordomia e responsabilidade são conceitos profundamente enraizados nas Escrituras Sagradas. A Bíblia enfatiza que tudo o que possuímos na terra é um empréstimo divino. Deus nos designa como administradores de suas bênçãos e recursos, exigindo de nós um compromisso constante. Na carta aos Coríntios,
Paulo diz que o que se requer dos administradores é que cada um deles seja encontrado fiel. Nossa responsabilidade vai além de uma mera gestão de bens, trata-se de uma administração fiel e consciente dos bens de Deus. A parábola dos talentos, contada por Jesus em Mateus 25, 14 e 30, ilustra a importância de multiplicarmos os recursos dados. O Senhor confia talentos aos servos, esperando o retorno. Aqueles que multiplicaram foram recompensados, mas o que enterrou foi repreendido. Essa responsabilidade abarca todos os aspectos de nossa vida, incluindo o uso do dinheiro. Passagens bíblicas alertam sobre os perigos de focar apenas na acumulação de riqueza. Somos incitados a usar o dinheiro de maneira responsável e justa. Ser um bom mordomo é mais do que ser um cuidadoso gestor de finanças, é ser um servo fiel do Criador, comprometido com a multiplicação e uso equitativo dos dons recebidos, refletindo a glória e os valores divinos em cada ação. Através da nossa mordomia e responsabilidade, desenvolvemos nossas vidas e impactamos positivamente a comunidade e o mundo. É uma forma de adoração prática, onde cada escolha reflete nossa devoção e compromisso com aquele que nos deu tudo. A Bíblia, em sua sabedoria eterna, apresenta inúmeras advertências sobre os perigos da ganância e da incessante busca por riqueza material. Dentre essas advertências, destaca-se o ensinamento apostólico encontrado em 1 Timóteo 6:10, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Esta passagem é profunda porque distingue entre o dinheiro e o amor obsessivo por ele. Não é a posse dos bens materiais que é condenável, mas sim a priorização do dinheiro sobre tudo e todos, ao ponto de sacrificar valores morais e relacionamentos pessoais. Quando o fascínio pelo acúmulo material nos cega, a corrupção frequentemente segue. Pessoas começam a instrumentalizar os outros para alcançarem seus próprios interesses egoístas, trocando integridade e caráter por ganhos imediatos. Contudo, tal riqueza desonestamente obtida cobra um alto preço, ao privar o indivíduo de paz interior e sossego espiritual. A sabedoria popular ecoa esse sentimento ao afirmar: não há descanso no travesseiro de quem vive de maneira injusta. Assim, a Bíblia nos conclama a introspecção perante a ganância, um alerta necessário para que não nos deixemos enredar por esse ciclo vicioso. Sempre que os tesouros terrenos começam a se acumular, a tentação de cortar caminho e recorrer a métodos escusos se intensifica. Mas é justamente nesses momentos que a vigilância deve ser redobrada. Permanecer fiel aos próprios valores e princípios é o caminho seguro para uma vida repleta de sucesso verdadeiro, com propósito genuíno e serenidade duradoura. Em suma, o conselho divino não é avesso à riqueza em si, mas a inversão de prioridades que leva o coração humano a tomar decisões sem consideração ética, advertindo para a sabedoria de viver de forma justa e íntegra. A relação entre a riqueza e o pecado é um tema complexo, envolto em debates teológicos, morais e filosóficos. A passagem de Deuteronômio 8, 17 e 18, presente na tradição bíblica, lança luz sobre este diálogo, enfatizando que a capacidade de adquirir riquezas é uma bênção divina, uma concessão graciosa de Deus. O texto adverte contra a arrogância humana de acreditar que tal prosperidade resulta unicamente do próprio esforço. A lembrança de que o não digas, pois, no teu coração, da minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas, ou é um exercício de humildade e gratidão. Lembrando-nos de que somos parceiros de um plano maior, um pacto firmado entre o homem e o divino. A riqueza, neste contexto, transcende a mera acumulação de bens materiais e assume um caráter instrumental, um meio para a realização da vontade divina. Sendo assim, a prosperidade não deve ser vista como um fim em si mesmo, mas sim como parte de um plano mais abrangente, um caminho para a confirmação da aliança divina e cumprimento de promessas sagradas. A compreensão de que nossas posses são veículos para a realização de propósitos divinos ressignifica a função da riqueza na vida humana, distanciando-a da pejorativa associação com o pecado. Ao observarmos alguém próspero, é essencial não ceder à tentação do julgamento simplista, atribuindo suas conquistas exclusivamente ao mérito pessoal.
A visão teológica proposta nos leva a reconhecer que cada indivíduo recebe em conformidade com os misteriosos desígnios de Deus. Desígnios estes que nem sempre são claros à perspectiva humana. Embora o potencial da riqueza para desviar nosso foco do espiritual ao material seja reconhecido, o ensinamento subjacente é que devemos cultivar a gratidão e o reconhecimento de que tudo o que possuímos é uma dádiva divina. Em última instância, a verdadeira questão não está na quantidade de riquezas acumuladas, mas no uso que fazemos delas. Será que empregamos nossos recursos para o bem maior, de forma a refletir os valores divinos nas nossas ações cotidianas? Nesse sentido, o ensinamento de Deuteronômio convida a uma reflexão interna sobre nossa relação com o que possuímos, incentivando uma vida de serviço e generosidade, vistos como a mais alta expressão do amor e compromisso com a vontade divina. Ser rico não é pecado, pecado é deixarmos de honrar a aliança com Deus através da riqueza que nos foi concedida.